Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por estar mais uma vez aqui reunidos em torno do Teu nome, da Tua palavra, de Ti mesmo, Senhor, para recebermos do Senhor a Tua revelação. Obrigado por este momento que o Senhor preparou. Senhor, chegamos até aqui, o Senhor sabe como cada um de nós, o dia muitas vezes corrido, o dia muitas vezes estressante, o dia muitas vezes cheio de perturbações, tribulações, afazeres. Senhor, nos dá um verdadeiro espírito e um desejo de estarmos aos Teus pés como Maria. Senhor, neste momento é o momento de nos acalmarmos nos Seus pés, Senhor. E como o Senhor disse que Maria tinha escolhido a melhor parte, e isto não lhe seria tirado. Maria não seria privada do privilégio de estar aos Teus pés, Senhor, para Te ouvir. Senhor, nos dá este coração, um coração que deseja estar aos Teus pés. Estar aos Teus pés, Senhor, é um sinal de reconhecimento do Teu senhorio. É um sinal, Senhor, de entrega e de humilhação, pois nada sabemos. Senhor, se assim não temos pensado, convence-nos pelo Teu Espírito. Senhor, nada podemos fazer de nós mesmos. Somos incompetentes, somos imprestáveis, até mesmo para ouvir, Senhor. Senhor, por Tua graça, acalma os nossos espíritos neste momento e nos dá um verdadeiro espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento da Tua palavra do Senhor, do Teu propósito, do Teu eterno propósito. Senhor, por Tua graça, nos usa, Senhor, como instrumento do Senhor. Não permita que o desejo do nosso coração seja de um reconhecimento, de uma satisfação própria, pessoal, não seja de um desejo de satisfação do nosso intelecto, mas que o desejo do nosso coração seja termos a revelação do Senhor, uma experiência real com o Senhor. Para isso, Senhor, nós reconhecemos a nossa incapacidade. Senhor, por Tua graça, ajuda-nos, Senhor, neste momento. Prepara os nossos corações como uma boa terra, o Senhor que é o agricultor. Prepara nosso coração como uma boa terra, para que a Tua semente lançada, ela possa crescer e frutificar para a Tua glória. Senhor, frutificar significa arrependimento, Senhor. Frutificar significa quebrantamento do coração. Esse frutificar, Senhor, significa uma mudança de posição. Esse frutificar significa negar a si mesmo para seguir o Senhor. Senhor, por Tua graça, não permita que continuamos no erro, no engano da religião. A religião quer cuidar apenas da consciência, Senhor. A religião quer enganar apenas a consciência. A religião quer apenas, Senhor, mudar o exterior. Mas o Senhor quer transformar o nosso interior, para que do nosso interior flua rios de água viva. Pois esta é a Tua promessa, Senhor. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas é crer no Senhor segundo as Escrituras, segundo a Tua palavra. Senhor, nós não aguentamos mais ouvir a Tua palavra e continuar sendo nós mesmos. Senhor, nós não queremos mais isso, porque a Tua volta é próxima e iminente. Senhor, ajuda-nos na compreensão do Teu propósito através do livro de Esdras, Senhor. E que depois que nós estudarmos este livro, não sejamos mais os mesmos, mas algo em nós tenha mudado, tenha sido transformado, Senhor. Seja como congregação que se reúne neste lugar, seja como membros individuais do Teu corpo, Senhor. É o que nós suplicamos a Ti.
Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, então, nós nos últimos dias nos aplicamos a estudar um pouco sobre aquele tema, o pecado e as consequências do pecado para a vida do cristão, para a vida do corpo, da igreja. E podemos ver na experiência de Abraão e de Davi o quanto esse assunto é um assunto sério. Vimos também a questão do pecado do ponto de vista do corpo, da congregação, e como também isso traz consequências sérias e graves para a experiência da congregação. O Senhor nos tem conduzido nesses estudos e a nossa confiança depositada dele não tem sido em vão, mas ela tem frutificado. Porque não seria bom que nós estudássemos o livro de Esdras sem termos estudado esse assunto pecado, arrependimento, confissão de pecado. Porque o livro de Esdras ele fala de uma restauração. E a restauração se seguiu à disciplina que o Senhor estabeleceu para o seu povo. E a disciplina se seguiu em razão do pecado do povo. Então os irmãos percebem que quando há pecado, há o tratamento com esse pecado e há a restauração dele. Pois o livro de Esdras fala justamente disso. Nós também não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, tentarmos estudar o livro de Esdras isoladamente. Como assim isoladamente? Nós temos que entender que o assunto desenvolvido em Esdras, restauração do povo, ele envolve outros escritores, outros instrumentos do Senhor que foram registrados na palavra. Então você tem Esdras como o primeiro livro, mas Neemias também está relacionado à restauração. Enquanto Esdras, a tônica de Esdras é a restauração da casa de Deus, a tônica de Neemias é a restauração dos muros da cidade. Porque muro, irmão, é algo importante na Bíblia. O que o muro nos fala? Muro fala de separação. Mas o muro também fala de unidade. Por que separação? Porque o muro faz com que as coisas que estão fora permaneçam fora. E as coisas que estão dentro permaneçam dentro. E por que unidade? Porque aquelas coisas que estão dentro permanecerão, então, nesta condição, juntas. Então, quando a gente fala, a tônica do livro de Neemias é restauração dos muros, porque o tema muro tem essa conotação na palavra de Deus, não é verdade? E Esdras, repetindo, fala da restauração da casa de Deus, do templo. Nós vamos ver isso com mais detalhes. Mas o Senhor não usa apenas esses dois irmãos. Esdras como o escriba, né? Aquele que era um homem hábil, perito na palavra de Deus. Usa Neemias também. Neemias tinha a função de ser o copeiro do imperador, né? E o Senhor vai usar esse irmão com essa função tão importante da restauração dos muros de Jerusalém. E nesse contexto você tem Esther. O livro de Esther também está no contexto da restauração do povo. Você tem o livro de Ageu, Zacarias e Malaquias. São todos contemporâneos do livro de Esdras. Só para que os irmãos tenham uma ideia. Abra aí a sua Bíblia em Esdras, capítulo 5. Verso 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido,
profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então está vendo? O livro de Ageu, o livro de Zacarias, são contemporâneos. Abra sua Bíblia um pouquinho mais à frente aí em Neemias capítulo 8. Verso 1 e 2. Está escrito aí: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Estão vendo como são contemporâneos? Então, nos estudos que nós vamos fazer sobre o livro de Esdras, nós não podemos fazê-lo isoladamente. Nós vamos nos servir desses profetas que são contemporâneos para entendermos o propósito de Deus dentro do tema que nós falamos inicialmente: restauração. Restauração. Vamos voltar lá para o livro de Esdras. Alguns pontos têm que ser ainda colocados de um ponto de vista mais geral. Esse então foi o primeiro. A utilização de todos esses nomes como contemporâneos, esses livros, para entendermos o propósito do Senhor. Também nós podemos fazer uma divisão mais geral do livro de Esdras, uma divisão didática, que será feita da seguinte forma: do capítulo 1 ao capítulo 6. Nós temos a primeira leva de cativos que agora retornam a Jerusalém. Algo em torno de 42, 43 mil pessoas saem da Babilônia e retornam a Jerusalém com esse propósito: a reedificação da casa de Deus e a reedificação da cidade. Daqui a pouco nós vamos ver o porquê que essa cidade precisa ser reedificada. Então, do capítulo 1 ao 6, a tônica está nessa primeira leva com Zorobabel. Esse irmão foi usado, então, para conduzir o povo até Jerusalém para iniciar a reedificação. Do capítulo 7 ao capítulo 10, a tônica é o ministério de Esdras. Então, você já pode fazer esta primeira separação para você que toma nota, para você entender a compreensão mais adequada deste livro. Então, primeiro, o decreto de Ciro, usando Zorobabel, e depois o ministério de Esdras, a partir do capítulo 7. Tá? Irmãos, dentro da primeira parte do livro, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, então, você tem ali algumas divisões importantes. Se você pegar o capítulo 1, por exemplo, e o capítulo 2, qual que é a tônica ali? A tônica do capítulo 1 e 2 do livro de Esdras está relacionada ao despertamento de Deus para o povo. Deus despertou o espírito do povo para a restauração da sua casa. O povo, como havia dito antes, estava exilado na Babilônia, estava cativo na Babilônia. Então, no tempo de Deus, ao se cumprirem os 70 anos da profecia de Jeremias, Deus desperta. Então, essa é a tônica, o despertar do povo. E é tão belo isso, irmãos, que quando o Senhor desperta o povo para que eles voltem a Jerusalém, para reedificar a casa de Deus, para que a cidade seja reedificada, qual é o primeiro elemento que surge? O primeiro elemento que surge é que o altar que estava derrubado lá no templo, ele foi restabelecido sobre as suas bases. Então, a primeira providência desse povo que foi despertado pelo Espírito de Deus para reedificar a casa de Deus, não foi construir os seus fundamentos, não foi construir as suas paredes, mas foi restabelecer as bases do altar.
Isso é algo que nós também devemos tomar nota e percebermos, porque tem muita significação espiritual nesse ponto. Então, capítulo 1 e capítulo 2, o Senhor desperta o povo. No capítulo 3, irmãos, nós temos, e o capítulo 4 também, nós temos então o início da obra. Os fundamentos, os alicerces são lançados da casa de Deus. E quando a obra de Deus começa a ser realizada segundo a sua vontade, algo vai acontecer, que está registrado no capítulo 4 de Esdras. A oposição do inimigo. Sempre que a obra de Deus se inicia em algum lugar de forma genuína, o diabo vai se levantar para destruir a obra de Deus. A palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Todas essas tônicas estão relacionadas ao propósito de Deus. O inimigo quer sempre destruir a obra de Deus. Ele sempre vai tentar fazer isso. Irmãos, então, capítulo 3, os alicerces do templo são lançados, o templo começa a ser reedificado, a casa de Deus. E logo em seguida surge a oposição do inimigo. Irmãos, no capítulo 3 e capítulo 4. No capítulo 5, irmãos, nós temos aí a providência de Deus. Primeiro, por uma palavra profética. Foi isso que nós lemos agorinha aqui, quando eu quis contextualizar os irmãos. Nós mencionamos aqui no capítulo 5 que Deus levanta 2 profetas. Diante então da oposição do inimigo, Deus levanta os profetas. O que é profeta na Bíblia? Aquele que fala por Deus, aquele que é a boca de Deus. Então Deus traz a palavra por meio do profeta. Quando há essa oposição, esse levante do inimigo, para que o povo avance. Então isso está registrado no capítulo 5 de Esdras. No capítulo 6, o que nós temos, irmãos? A providência de Deus, o suprimento do Senhor em meio à oposição. Então o Senhor vem com a sua palavra, e com a sua palavra ele reanima o povo, e ele dá o suprimento. Por quê? Porque quando os inimigos se levantam, aqui agora falando do ponto de vista histórico, quando os inimigos se levantam contra a reedificação do templo em Jerusalém, a obra de Deus é paralisada por algo em torno de 16 anos. Se para de construir o templo. Então a palavra profética vem, o povo se reanima a construir. Então houve um passo de fé do povo. Por quê? Porque a obra foi paralisada por decreto do imperador. Agora você imagina, irmão, havia um decreto dizendo: paralisem a obra. Vem a palavra de Deus por meio desses profetas e o povo anima a reconstruir, mesmo contra o decreto do imperador. O que isso significava? Desobedecer o decreto do imperador. Que a espada estava sobre as suas cabeças. A qualquer momento o imperador poderia mandar executar aquele povo, destruir aquele povo que estava manifestamente desobedecendo o seu decreto. Então, mesmo diante do perigo da espada do imperador, o povo avança na reedificação. E por esse passo de fé, o Senhor vai supri-los, ajustando essa questão, movendo corações de governantes, para que então aquela proibição seja retirada e que de fato eles recebam inclusive suporte material para continuar a obra de Deus. Então essa ênfase está no capítulo 6, essa provisão do Senhor, né? Então o que nós já vimos? Me deixe repetir um pouco, eu não quero ir muito rápido. Entendermos estas divisões nos ajuda a compreendermos o sentido e o propósito do Senhor ao nos levar ao estudo de Esdras. Capítulo 1, você vê aí o despertamento do Senhor. Capítulo 2, as bases do altar, e o altar é recolocado sobre as suas bases.
capítulo 3, os fundamentos e os alicerces da casa de Deus são lançados para sua edificação. No capítulo 4, a oposição do inimigo. No capítulo 5, a palavra profética. No capítulo 6, o suprimento do Senhor. Então os irmãos vão percebendo que todos esses tópicos, todas essas tônicas, digamos assim, você consegue extrair a realidade espiritual para o tempo que nós vivemos hoje. E aí o que nós temos do capítulo 7 ao 10? A palavra de Deus por meio de Esdras, ou escriba, ou perito na palavra. A palavra de Deus então é registrada ali no capítulo 7, que Esdras dispôs o seu coração a conhecer a palavra, a se submeter a ela, a obedecer a ela e a ensinar o povo. Então você tem no capítulo 7 essa tônica, a palavra de Deus sendo restabelecida. No capítulo 8, irmãos, nós temos que destacar a ornamentação da casa de Deus. A ênfase no capítulo 8, ornamentação da casa de Deus. Depois nós vamos entender isso. E os dois últimos capítulos do livro de Esdras, capítulo 9 e 10, a tônica é purificação. Purificação do povo de Deus. A palavra vai ser ensinada, a casa de Deus vai ser ornamentada e o povo precisa ser purificado. Então, são esses os pontos que, com a ajuda do Senhor, nós vamos estudar. Agora, especificamente, vamos então, voltando agora para a palavra, ler alguns textos. Vamos aí em Esdras capítulo 1. Verso 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Primeiro ponto é esse. Eu disse aos irmãos, pois a palavra registra que o povo estava cativo na Babilônia. Mas de repente entra uma figura aqui, Ciro, rei da Pérsia. Por que isso? A palavra de Deus, aqui no contexto de Esdras, registra 3 reis, 3 imperadores. E todos eles são persas. Ciro, Dario e Artaxerxes. São os 3 imperadores persas. Porque nesse período aqui, a Pérsia, a Média Pérsia, a unificação de dois reinos, era o império que governava o mundo. Era o maior império mundial nesse período. E por que isso aconteceu? A palavra vai nos explicar. Veja aí, Daniel capítulo 5, verso 18. Vamos ao livro de Daniel rapidamente, para entender por que é a Pérsia e não a Babilônia que está reinando neste período aqui, de Esdras. Daniel capítulo 5, verso 18. Um irmão leia para mim, por favor. Ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Leia também o verso 20. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Agora o verso 22 até o 31. Tu, Belzazar, que és seu filho, não humilhaste teu coração, ainda que sabias tudo isso. Então, só fazer uma interrupção aqui. O que Daniel está falando? Olha, Belzazar, o seu pai era Nabucodonosor, e você sucedeu a ele no trono da Babilônia. Vocês sabem que Daniel, ele veio cativo juntamente com o povo, quando Nabucodonosor conquistou Israel e Judá.
e destruiu Jerusalém, e destruiu o templo. Então ele trouxe o povo cativo para a Babilônia. Então o que Daniel está falando aqui? O seu pai, o imperador, ele teve diante dele, Deus entregou todos os reinos da terra, e isso fez com que o coração dele fosse soberbo. Então Deus o humilhou. Como é que Deus humilhou Nabucodonosor? Deus levou Nabucodonosor a uma loucura tal que ele pastava como os animais, né? Então por anos ele permaneceu nessa condição, até que o seu coração foi quebrantado, né? Então, o que Daniel está falando para o filho dele? Você sabe de tudo isso, Belsassar, e o que você fez? Continue lendo aí, por favor. Verso 22. 23, melhor dizendo. Te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disto, desses louvores aos deuses da prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não vem, não ouve e não sabe, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pés, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsassar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeia de ouro ao pescoço, e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dario, com certeza de 62 anos, se apoderou do reino. Então veja aí, por que lá os imperadores, os reis são persas? Porque por causa do pecado, claro que dentro do propósito do Senhor, mas por causa do pecado de Belsassar, que tendo mandado trazer os utensílios da casa de Deus, ele fez orgias e bebedeiras utilizando os utensílios da casa de Deus, que Nabucodonosor, quando conquistou Jerusalém, Judá, trouxe esses utensílios. Então Deus traçou uma mão, escreveu na parede a sentença. Seu reino foi contado e foi dado aos medos e aos persas. Então lá nós temos, no tempo de Esdras, a concretização. E aqui nós já vemos, né? A concretização desta sentença. Então agora não era mais a cabeça de ouro daquela estátua que é mostrada lá em Daniel, mas agora são os peitorais e os braços que estão governando no período de Esdras, a Média e a Pérsia, dois reinos que se juntaram. Então, Ciro, aquele Ciro que nós estamos lendo ali no capítulo 1 de Esdras, é um rei persa, assim como o rei que o sucedeu, porque Ciro governou por 8 anos. Depois você teve Dario, que governou por 36 anos. E por último, Artaxerxes, que governou por 40 anos. Então, esse é o período da reedificação da cidade. Esse é o período da reedificação da casa de Deus. Esses 3 reis são, então, persas. Então, entendemos, irmãos, por que está falando ali de um rei persa e não de um rei babilônico? Não de um rei caldeu, que era governante naquela época? Ótimo. Ciro também... Nós podemos ir um pouco no livro de Isaías, para nós vermos, Isaías 44. Abra sua Bíblia em Isaías 44.
Veja aí a partir do verso 26, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Que digo de Jerusalém? Ela será habitada. Porque, irmãos, ela estava devastada. Jerusalém estava destruída. Então, ela será habitada. E das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada, e do templo será fundado. Agora veja o 45:1 assim. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Então está vendo que o Espírito de Deus, através do profeta Isaías, fala sobre o rei persa chamado Ciro, o meu pastor, o meu ungido, porque havia um propósito, Senhor, a reedificação. Agora nós vamos entender a próxima parte aí do capítulo 1 de Esdras. Volte lá um instante. Vamos ler o capítulo 1, verso 1 novamente. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, entendemos o porquê, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Entendam, irmãos, que no aspecto da restauração do Senhor, não é algo que nós fazemos, não é resultante das nossas ações, mas Deus despertou. Deus despertou o espírito, e aqui ele coloca o espírito do governante do maior império daquela época. É como se Ciro fosse apenas um instrumento da parte do Senhor. Então, Ciro é tão somente um instrumento da parte do Senhor para a reedificação da sua casa. Deus despertou o espírito de Ciro. Veja um pouco mais, irmãos. Eu vou aqui pular um pouco dos versos. E veja aí o verso 5, para que entendamos o que eu estou dizendo. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Irmãos, precisamos urgentemente de nos prostrar diante do Senhor, porque o assunto restauração nunca foi tão urgente como nos dias de hoje, onde a igreja está devastada de uma certa forma. Porque o mundo tem entrado na igreja, o povo de Deus tem estado misturado, o povo de Deus tem perdido o seu propósito. E como é que Deus irá despertar o seu povo? Não tem o que eu diga da minha parte que possa convencer os irmãos. E não tem o que alguém diga para mim que possa me convencer, se o Espírito de Deus não fizer o que Ele fez aqui. Despertamento espiritual. Despertamento espiritual. Paulo chega a dizer: desperta, ó tu que dormes.
Então os irmãos percebem que esse estado que o povo de Deus tem estado atualmente, essa condição de que a palavra é dita, a palavra é falada, é reafirmada, mas parece que o povo não reage. Por quê? Porque estamos num profundo estado, precisamos ser despertados pelo Espírito de Deus, como o Senhor fez aqui. Ao cumprirem os anos, ao cumprir-se a palavra de Deus por boca de Jeremias. Você quer saber o que o Senhor falou pela boca do profeta Jeremias? Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 25. Verso 11 e 12. Toda esta terra, o Senhor está falando, está profetizando contra o seu povo, tá? Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia. E desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas, ao cumprirem este tempo, os 70 anos. Pois o povo ficou cativo na Babilônia por exatamente esse período, 70 anos. Antes que Deus despertasse o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e despertasse o espírito do povo, para que voltasse a Jerusalém e a cidade e a casa de Deus fossem reedificadas. Por que o povo foi feito cativo, irmãos? Acho que é importante também nós vermos isso. Abra sua Bíblia aí, vamos ler alguns textos, tá? Vamos começar com Jeremias, capítulo 5. Vamos ler o verso 14. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Aqui está falando do povo de Deus, tá? Dos judeus. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ela fala. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos os seus homens são valentes. Agora veja o verso 19. Quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Ou seja, por que Deus trouxe essa nação contra Israel? Então lhes responderás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis os estrangeiros em terra que não é a vossa. Então, qual que é o primeiro detalhe que nós pegamos aí? O povo judeu estava servindo deuses estranhos. E como resultado disso, Deus disse, eu trarei uma nação estranha contra vocês. Uma nação que vocês não conhecem a língua, uma nação robusta. E vocês vão servir essa nação, né? Agora vejam outro texto aí em Jeremias também, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9. Verso 11. Farei de Jerusalém montões de ruínas, morada de chacais,
E das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Veja aí o verso 13, irmão. Respondeu o Senhor: por que deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela? Antes andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei a beber água venenosa. Veja o verso 16: espalhá-lo-eis entre nações que nem eles nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu venha a consumi-los. Então, qual é o segundo ponto? Seguiram deuses, deixaram a palavra de Deus, né? Vamos mais um pouco? Parece cansativo, mas é importante. Abra sua Bíblia agora em Daniel, no profeta Daniel. Vamos voltar lá, capítulo 9. Verso 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coroar de vergonha, de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Então os irmãos percebem que o povo foi disperso, o povo foi lançado fora da sua terra, e Jerusalém foi destruída por causa da dureza do coração de Israel, por causa da desobediência da palavra. Sabe quando isso foi prometido, irmãos? Eu estou colocando textos aqui, reafirmando aquilo que falamos nos estudos sobre o pecado. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. O povo judeu se desviou do Senhor, aquele povo que ele havia liberto lá do Egito. Agora lá em Deuteronômio, o Senhor faz uma advertência a esse mesmo povo, o que aconteceria com eles se eles se desviassem da sua palavra. Vamos lá em Deuteronômio, só para a gente ler esse texto rapidamente. Deuteronômio, capítulo 28, verso 36. Deuteronômio 28, 36. Veja o que diz, eu vou ler rapidamente aqui. O verso 15. Se, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Deus está fazendo aqui, irmãos, um paralelo. Veja o verso 1 do capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então você percebe que se ouvirmos a palavra, se guardarmos a palavra, há um caminho, colheremos do Espírito vida e paz. Aqui o Senhor está dizendo: eu te exaltarei, Israel, sobre todas as nações da terra. Mas, se você não ouvir a minha palavra, se você se desviar dos meus mandamentos, então virão consequências. O que são as consequências aí? Todas essas maldições virão sobre ti. 2 pontos. O Senhor vai começar a elencar, digamos assim, todas as maldições que virão, tá?
Vá agora ao verso 36. Veja uma das maldições. O Senhor te levará, e o teu reino que tiveres constituído sobre ti, a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Agora vá ao 64, verso 64. O Senhor vos espalhará entre os povos de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali outros deuses que não conhecestes, nem tu nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra. Então vamos agora tomar fôlego, porque lemos muitos textos e a gente precisa digerir isso para a nossa edificação. Por que o povo estava cativo na Babilônia? Por que foi levado? Em Jeremias nós vimos. Buscaram outros deuses, se desviaram da palavra de Deus. E aí eles trouxeram para si, qual consequência? O que havia sido prometido lá em Números. Se, porém, vocês não guardarem a minha palavra, não ouvirem os meus estatutos, olha o que virá sobre você, todas essas maldições. Eu vou te enviar para uma terra e lá você vai servir a outros deuses. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo não queria deuses. Jerusalém não estava indo atrás de Baalins e outros deuses. Então Deus disse assim: é deuses que vocês querem? Então eu vou mandar vocês para a terra dos deuses. Porque Babilônia era a terra que mais tinham deuses. Mais de 1000 deuses diferentes. Então, já que vocês querem deuses, eu vou mandar vocês para a terra dos deuses, e lá vocês vão servir essas pedras e essas madeiras que eles chamam de deuses. 70 anos o povo ficou em cativo na Babilônia. Sabe qual é o resultado disso? Depois do cativeiro, Israel nunca mais seguiu outros deuses. Nunca mais Israel se voltou para deuses estranhos. Aí agora a gente já sabe, né? Por que a nossa mãe e o nosso pai, quando quer disciplinar a gente, ele faz assim. Você está brigando por causa de uma coxa da galinha, está na panela, né? Então o que sua mãe vai fazer? Vou fazer 50 coxas de galinha, você vai sentar aqui agora e você vai comer tudo, né? O menino lá está na 10ª, o olho já está pulando para fora. Ele nunca mais vai brigar por causa de uma coxa de galinha. Então vocês viram de onde os nossos pais tiraram esse modo de disciplinar? Do Pai Celestial. É deuses que vocês querem? É isso que está no coração de vocês? Então eu vou dar para vocês isso. 70 anos o povo ficou cativo na terra dos deuses. E nunca mais. É tão interessante, irmãos, o trabalhar do Senhor na restauração dele, que então nós estamos vendo aqui em Esdras. Parte do povo vai... uma primeira leva de cativos volta para Jerusalém. A gente pensa assim: então esse povo nunca mais serviu deuses. Não. Ao mesmo tempo que estava acontecendo isso, a reedificação da casa de Deus, da cidade de Deus em Jerusalém, o povo de Israel, os judeus que ficaram na Babilônia, também não serviram mais deuses. Então a palavra de Deus, o Senhor, quando trouxe esse despertamento, não foi apenas para aquele remanescente que subiu a reedificar, mas também para aqueles que permaneceram na Babilônia. Eles abandonaram a adoração a outros deuses. Eles se voltaram também para a palavra de Deus. Sabe por quê? Na Babilônia havia um escriba chamado Esdras. Quando eu mencionei para os irmãos no capítulo 7 que Esdras se aplicou a conhecer a palavra, a obedecê-la e a ensiná-la, irmãos, Esdras não estava em Jerusalém, ele estava ainda na Babilônia. Depois dessa primeira leva que subiu de cativos, que está ali no capítulo 2 de Esdras, sabe quanto tempo demorou para Esdras ir até Jerusalém? 58 anos. Então a gente acha que uma coisa aconteceu muito perto da outra porque os capítulos estão coladinhos na nossa Bíblia, mas tem espaço de tempo.
Então, entre a primeira leva e depois a ida de Esdras, 58 anos se passaram. E o que estava acontecendo na Babilônia? Esdras, o escriba, estava aprendendo, estava obedecendo e estava ensinando a palavra de Deus. Até que no tempo do Senhor, ele vai também para Jerusalém. E nos estudos que vamos fazer, nós vamos entender isso. Talvez seja importante, então, nós ficarmos por aqui hoje, em razão da quantidade de informações que eu passei para os irmãos, mas um texto a mais eu quero ler, dentro desse contexto, como é que Israel foi parar na Babilônia. 2 Reis, capítulo 25. É o último texto que vamos ler hoje. Abra sua Bíblia, então, em 2 Reis, capítulo 25. Só para que você, irmão, se localize na palavra e entenda os fatos e a sequência deles. 2 Reis, capítulo 25. Jeremias não havia profetizado que o povo seria conquistado por um povo de língua estranha, que a terra ficaria em ruínas, que eles seriam dispersos 70 anos? Veja agora aqui em 2 Reis capítulo 25, a partir do verso 1 mesmo. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército desses se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Riblá, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos, ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês, do 19º, de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. E veja, irmãos, o que é feito. Queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade e os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, chefe da guarda, levou cativos. Então vocês percebem porque lá em Esdras está sendo reedificada a casa e Neemias está reedificando os muros da cidade? Porque por essa conquista, para que se cumprisse a palavra do Senhor, a cidade foi destruída e o povo foi levado cativo. Agora, como eu disse aos irmãos, tudo tem o seu contexto e a sua conotação espiritual para a igreja, para aprendizado do povo de Deus. E é isso que nós vamos nos dedicar, então, nos próximos dias, a compreendermos com a ajuda do Senhor.
tá? Hoje nós vimos esses aspectos gerais, só para nós contextualizarmos os acontecimentos que estão sendo registrados nos 10 capítulos do livro de Esdras. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor, então. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, vai nos convencendo nesses primeiros textos que nós lemos. Tudo gera consequências, Senhor. Andarmos fora da Tua palavra, desobedecermos a Tua palavra, seguirmos os deuses do nosso coração, seguirmos muitas vezes os deuses deste século, nos leva, Senhor, a uma ruína. Senhor, precisamos nesses dias do Teu despertamento, Senhor, para que sejamos vasos úteis na edificação da casa de Deus, que é a Tua igreja, Senhor. Como a Tua palavra diz em Efésios capítulo 4, para que a igreja cumpra a sua tarefa, o seu serviço, que é o aumento de si mesma, a edificação de si mesma. Senhor, precisamos ser úteis à edificação da Tua igreja, Senhor. E temos necessidade de que o Senhor venha despertar o nosso espírito, porque temos andado sonolentos quanto a este fato, Senhor. Revela-nos o Teu propósito, ó Pai Celestial. Nós suplicamos o Teu perdão. Rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor seja necessário. Disciplina-nos como igreja que se reúne neste lugar. Disciplina-nos, Senhor, como membros deste corpo, para que sejamos despertados, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, é o que nós lhe pedimos, ó Pai, e te agradecemos pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.